Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O profeta Daniel anteviu as lutas futuras e a vitória final do Senhor. Nós estamos em um mundo que vai de mal a pior. E quando nos informamos através de noticiários sobre o que acontece no mundo, é muito comum ficarmos para baixo, muito tristes, verificando o descaminho ou os descaminhos deste mundo, principalmente nas igrejas. Isso dá muita tristeza. Mas a Bíblia nos ensina a pensarmos e trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Lamentações 3, 22, 23, que bom. Mas também pensarmos no Senhor, nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, 1 e 2. O Senhor quer que cada um de nós exercite isto, pensar nas coisas lá do alto. Mas nós estamos aqui no mundo com os pés no chão, então não temos que ver as coisas que acontecem, sim, mas temos que nos abstrair em momentos de oração, reflexão, meditação, momentos de adoração, momentos a sós com Deus, para podermos olhar as coisas lá do alto. O Daniel teve visões, revelações tremendas de Deus, na forma de visões, de sonhos, e ele escreveu aquilo. Ele mesmo conta que não entendia, mas que as revelações contidas no livro que ele escreveu ficariam seladas até o tempo do fim. Hoje nós já vivemos o tempo do fim, podemos entender praticamente toda a profecia de Daniel. Isso fica claro para nós. Mas uma série de profecias um pouco complicadas ele registrou no capítulo 7. Ele teve o sonho daqueles 4 animais prefigurando 4 reinos que seriam grandiosos na terra. E a atenção dele ficou mais para o último animal, que tinha 10 chifres, e quando um chifre pequeno subiu, 3 chifres caíram. E a interpretação que hoje temos muito claramente é que aquele último animal é o Império Romano, que foi, assim como que diluído, mas foi revivificado agora no fim dos tempos com a Europa. A Europa é o novo Império Romano e o chifre pequeno, os Estados Unidos, que é uma espécie de um filho, né? O anticristo será aquele chifre pequeno, que, no meu entender, vem dos Estados Unidos, um filho da Europa. Então, é a própria Europa e mais os Estados Unidos, um filho da Europa, que formam o novo Império Romano, o espírito do anticristo, que já domina na terra. E o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na segunda carta, que esse mistério da iniquidade já funciona na terra e nós identificamos como o globalismo. Isso é uma força espiritual. Existem os donos do mundo, uma dúzia de iluminados aí que domina o mundo, domina o dinheiro do mundo, a mídia do mundo, as empresas produtoras de remédios do mundo. Eles estão dominando a política do mundo, dominam os bancos que controlam o dinheiro do mundo. Esses grandes que são donos do mundo, em geral a gente sabe, e eles são prepostos, todos eles prepostos de Satanás, para dominar este mundo através do espírito do anticristo. E assim que a igreja for arrebatada, o apóstolo Paulo diz: vocês sabem o que está detendo a aparição dessa pessoa, do anticristo, é o Espírito Santo que está na igreja. Assim que o Espírito Santo for retirado, ele vai se manifestar, a pessoa do anticristo. Hoje existem alguns iluminados que preparam o caminho
do anticristo. Um deles, o Lula é um dos anticristos que está preparando a vinda. Ele não é o anticristo que vai se revelar, mas ele é um anticristo preparando o caminho. Mas outros há na Europa e nos Estados Unidos, e dominando a economia do mundo, dominando o mundo, o seu Bill Gates. Existem muitos anticristos aí que estão preparando o caminho daquele maior que vem. E ele vai se manifestar poderosamente, vai chamar a atenção do mundo inteiro para si querer adoração. E o mais interessante é que ele vai ter a permissão de Deus para fazer tudo que vai fazer, inclusive vencer os santos. Olha que coisa tremenda. Mas é bom a gente focalizar neste capítulo 7, eu quero mostrar os versículos 13 e 14, quando Daniel estava olhando nas suas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, Jesus, e dirigiu-se ao ancião de dias, expressão bonita para designar o próprio Deus, e o fizeram chegar até ele. Aquele Filho do Homem se chegou ao ancião de dias. João, no Apocalipse, viu de forma diferente. Deus, o Pai, assentado no trono, e o Cordeiro, assim como tinha sido morto, se aproximou do trono e abriu os selos, porque foi achado digno. Aqui o Daniel vê o Filho do Homem se chegando ao ancião de dias. E então foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu prefiro fixar meus olhos nisso daqui. Não é muito fácil, não. Meus olhos passeiam pela terra e veem muita coisa ruim, muita coisa errada, muito poder das trevas se agigantando e, por vezes, eu fico assim um pouco desanimado. Mas aí Deus me traz o olhar para a glória eterna, a grandeza de Deus. É bom a gente pensar nisso. Isso é motivo de adoração e de louvores. Pensar em Deus, na grandeza de Deus, e cantarmos e louvarmos e expressarmos com a nossa boca essa grandeza de Deus. Meu irmão, é maravilhoso. O seu domínio é domínio eterno. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servirão. O seu reino jamais será destruído. Tenha convicção disso, de que você está neste reino que jamais será destruído. Como você faz para isso? Mantenha a sua vida limpa de pecados e servindo ao Senhor de todo o seu coração. Mais adiante, neste mesmo capítulo 7 de Daniel, no versículo 21, ele estava olhando e viu que esse chifre, o anticristo, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Os santos de Deus no tempo da grande tribulação vão ser os judeus, aqueles que forem fiéis. A igreja terá sido arrebatada, os fiéis da igreja terão sido arrebatados. E ele prevalecia, o anticristo vai prevalecer. Na grande tribulação, ele vai guerrear contra tudo que leva o nome de Deus, os judeus, e vai prevalecer. Em Israel, Israel será dominado pelo anticristo na grande tribulação. Inicialmente com engano, acordos de paz, e depois, literalmente, pela força, pisado e dominado pelo anticristo, com a permissão de Deus. O Senhor vai permitir que esse anticristo domine tudo aqui na terra, na época da grande tribulação. Até que, versículo 22, veio o ancião de dias, Deus, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Quando Jesus voltar, vem com poder e grande glória, vai matar o iníquo, o anticristo, com o sopro da sua boca, e os que estiverem com ele também. E os santos de Deus possuirão
o reino. Pense nisto, se alegre por isto e isto renove a sua vida aqui agora para vencer os problemas e não se calar, falar de Jesus, proclamar o evangelho, orar, buscar o Senhor, levar irmãos a amarem o Senhor. Não se cale, não se acomode, não se acovarde, não se apequene diante do poder das trevas. Maior é o poder do nosso Deus, que já está para cumprir a sua função, já está para fazer o que tem que fazer, e Ele quer ver você firme. Se você vacilar, corre o sério risco de não estar com Ele por toda a eternidade. Não vacile. E se já está vacilando, se arrependa o quanto é tempo, meu irmão, minha irmã.